caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais um dos nossos vídeos de física. Hoje, uma aula complementar às duas aulas anteriores que gravamos a respeito do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Nós vamos falar hoje especificamente dos gráficos, que também é um assunto que cai muito nos vestibulares. Muito bem. Então, gente, vamos começar aqui com o gráfico do movimento uniforme, que são os gráficos mais tranquilos, mais fáceis, tá? Então, no movimento uniforme, nós temos dois tipos de movimento. Nós temos o movimento progressivo, no qual a velocidade sempre é positiva, e nós vamos ter aí, pessoal, o movimento retrógrado, aquele que a velocidade é negativa. Lembrando que o fato da velocidade ser positiva ou a velocidade ser negativa não significa que uma é maior do que a outra, em absoluto, tá bom? Apenas o positivo e o negativo diferencia se eu estou a favor da trajetória, ou seja, a minha trajetória é crescente no progressivo, e no movimento retrógrado eu vou contra a orientação do sentido da trajetória, ou seja, os números decrescem, as posições vão decrescendo, tá bom? Muito bem. Bom, os gráficos geralmente eles são em função do tempo, por isso que são chamadas de funções horárias, tá? E o que que acontece? Eu vou ter três tipos. Eu tenho o gráfico do espaço, o gráfico da velocidade e o gráfico da aceleração. É a tríade, né? Muito bem. No gráfico do espaço, o que que nós vamos ter? Uma função crescente, caso o movimento seja progressivo, chamada função afim. Ou, aqui embaixo, na função decrescente, como vocês aprenderam na matemática, nós chamamos de movimento retrógrado, tá bom? É isso aí. Agora, no gráfico VT, velocidade em função do tempo, observem que é uma função chamada de função constante. Por quê? Porque você tem um único valor, afinal de contas, o movimento é uniforme, então a velocidade não sofre variação. Então, ou você vai ter uma função crescente acima do eixo t, ou você vai ter uma função crescente abaixo do eixo t. Claro que acima é o progressivo, abaixo é o retrógrado. E finalmente, o gráfico da aceleração no movimento uniforme, ele não tem sentido, tá? Não tem, para nós aqui, a gente não estudaria ele, né? Por quê? Porque, gente, característica do movimento uniforme é justamente ter a aceleração o quê? Zero, ele não sabe o que é aceleração. Então, o gráfico inexiste, tá bom? A gente vai colocar aqui uma simbologia, né? Vamos simbolizar aqui a aceleração nula com o passar do tempo. Significa que mesmo com o passar do tempo, a aceleração nunca vai existir, ok? Maravilha. Agora, turma, o que nós vamos ver? Os gráficos do movimento uniformemente variado, do MOVE. Muito bem. Então, mais uma vez, eu vou ter duas situações. Só que agora eu tenho a situação onde eu tenho aceleração positiva e a outra situação onde eu tenho aceleração negativa, tá bom? Na aceleração positiva, eu vou ter, então, no gráfico de espaço em função do tempo, o gráfico ST, uma parábola com concavidade voltada para cima, tá bom? Queria te alertar, carinha feliz, sempre a aceleração é o que, Todai? Positiva, tá bom? Muito bem. Já no gráfico da velocidade, é uma função crescente. Afinal de contas, nós estamos num movimento onde a velocidade vem aumentando com o passar do tempo. Então, só pode ser um gráfico crescente, uma função crescente. E a aceleração é uma função constante, turma, tá bom? Bem tranquila, né? E quando a aceleração for negativo? Bom, no gráfico do espaço, vamos ter aqui que a boquinha é para baixo, tá bom? Ele está triste, né? Ele está desacelerando, tadinho. E na velocidade, Todai? Bom, na velocidade nós temos uma função decrescente. Conforme o tempo passa, você vai ver que a velocidade vai diminuir com o passar do tempo. Por isso que nós temos uma aceleração negativa. E o gráfico da aceleração? O gráfico da aceleração é uma função constante, porém, uma função o quê? Negativa, tá certo? Abaixo do eixo t. O que implica que nós estamos tendo aí uma desaceleração. Perfeito? Muito bem. Turma, queria fazer algumas observações importantes aqui. Vamos lá. Quando eu tenho, por exemplo, uma concavidade voltada para baixo, a gente já sabe que trata-se de uma desaceleração. Porém, nós temos no primeiro trecho da parábola aqui a velocidade aumentando, ela é positiva.
E eu queria que você observasse que quando a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, eles têm sinais contrários. Esse tipo de movimento é movimento o quê? Ele é um movimento que a gente chama de retardado, tá bom? Agora, aqui na segunda metade da parábola, nós vamos ter o quê? Uma aceleração negativa, porque a parábola continua com a concavidade para baixo, porém a velocidade tem o mesmo sinal da aceleração. Então, quando velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, a gente vai dizer que esse movimento ele é acelerado, tá ok? Vamos ver no gráfico da velocidade como ficaria, turma. Olha lá, uma função, por exemplo, aqui, ó, decrescente, como a gente viu, né? Porque afinal de contas eu estou falando de aceleração negativa, é um exemplo que eu peguei, né? Claro. Lembrando da propriedade importante, a gente já vai falar daqui a pouco, que você tirando a área do gráfico VT, você tem o deslocamento. Então, é claro que nesse primeiro triângulo que está acima do eixo T, nós vamos ter um deslocamento a favor da trajetória. E no segundo triângulo, nós teremos um deslocamento negativo que implica num deslocamento contrário à trajetória. E, finalmente, pessoal, o gráfico da aceleração também. Eu vou ter aqui a propriedade da área, porém, agora a área do gráfico da aceleração, ela serve para nós calcularmos a variação da velocidade. Tá bom? Legal, vamos lá, vamos passar para a próxima tela. Detalhadamente, falaremos dos gráficos. Para começar, o gráfico do espaço em função do tempo. O gráfico do espaço em função do tempo, ele tem a mesma serventia, é calcular o quê? A velocidade média, tá bom, gente? Só que como é que a gente vai calcular a velocidade? Bom, primeiro vamos falar aqui do movimento retilíneo uniforme, tá bom? Como no movimento retilíneo uniforme a função horária é uma função do primeiro grau, o famoso sorvete, tá certo? Nós vamos ter o quê? Que a inclinação desta reta, como eu havia dito lá no slide anterior, ela é justamente o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, é igual a tangente, né, deste ângulo θ. Então, turma, quando você tiver um gráfico de espaço em função do tempo, você vai fazer o de pé dividido pelo deitado, tá bom? É basicamente isso. E você vai descobrir o quê? A velocidade. Todai, e no Move? Gente, no Move, dificilmente ele vai pedir para você calcular a velocidade, tá bom? Por quê? Porque é uma função de segundo grau, você teria que tirar a tangente do ponto que ele vai passar aqui pelo gráfico. Isso vai ficar meio complicado, pessoal, porque ela é representada por uma equação de porte maior, é a equação de segundo grau. Então, eu estou aqui deixando as dicas do que é mais pedido em vestibular, tá bom? Então, o que nós temos que tomar cuidado nesse gráfico de espaço em função do tempo? Duas observações. Primeiro, quando a concavidade é voltada para cima, como esse caso, a aceleração ela é o quê, turma? Positiva. E ao contrário, ela vai ser negativa. Um pouquinho para baixo, negativa. Eu já tinha falado no slide anterior. Segunda observação importante, turma. Nesse ponto de vértice aqui, ó, é onde ocorre a inversão no sentido de movimento. Não entendi, Todai. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma pedrinha e eu jogo ela para cima. Ela vai subindo, 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 subindo. Tem uma hora que para ela descer, ela precisa o quê? Parar. Não tem como uma pedrinha subindo, ela vir a descer sem antes parar. Você concorda? Então nós temos, pessoal, mesmo num deslocamento para a direita, para que eu agora vá para a esquerda, eu não tenho como trocar de sentido, tá certo? Da direita para a esquerda sem parar. Então eu queria que você observasse que esse ponto é muito importante, turma, o vértice da parábola, tá? Ele é onde ocorre a inversão do movimento. E por que ele é importante, Todai? Galera, é porque nesse ponto a velocidade ela é zero, tá bom? Outra coisinha que também você fica aí alerta é que como representa uma função do segundo grau, não é mais o sorvete, é o sorvetão, tá bom? Ela é uma equação um pouquinho maior aí para você ter que lembrar na hora da prova, tá bom? É isso aí, fica a dica do espaço no tempo. Todai, e o gráfico da velocidade? Bom, gente, o gráfico da velocidade, seja lá no movimento uniforme, ou seja aqui no movimento uniformemente variado, Todai, como é que você sabe que aqui é do movimento uniformemente variado? Ora, porque a velocidade ela é caracterizada por uma função crescente, né, turma? Se fosse MRU, a velocidade seria uma reta paralela ao eixo do tempo, tá bom? Muito bem. Então vamos pegar no Move, que é mais completo aqui para a gente entender. Então, a velocidade, cuidado, o gráfico da velocidade é um dos mais importantes, é um dos que mais caem nos vestibulares em termos de gráfico, tá?
Vamos colocar um asterisco nele, pessoal, para dar mais atenção. Por quê, Todai? Porque com um gráfico de velocidade, o examinador pode te fazer duas perguntas. Ou ele pode perguntar qual é a aceleração, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai aplicar a regra da tangente, isso mesmo, pessoal. A aceleração nada mais é que o coeficiente angular desta reta aqui, que a gente mede pela tangente de θ, ou seja, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem que é na física ΔV, ΔT? Você já viu na minha aula de MOVE, pessoal, que ΔV sobre ΔT nada mais é do que a variação da velocidade no tempo, ou seja, é a aceleração. Toda aí ele pode pedir outra coisa também? Pode sim, galera, pode sim. Ele pode, por exemplo, pedir para você calcular no gráfico da velocidade, ele pode pedir para você calcular o deslocamento, tá bom, gente? Mas isso eu vou mostrar no próximo slide. Vamos lá? Olha aqui, turma. O que vai acontecer? Aqui no gráfico da velocidade, ele pode pedir o deslocamento sim. Basta você tirar a área abaixo da curva. Como no movimento uniforme sempre vai ser um retângulo, é muito tranquilo, né? Porque você vai acabar fazendo o quê? Base vezes altura. Vamos mais uma vez dar atenção ao MOVE, o movimento uniformemente variado. Porque pode ser um triângulo, mas pode ser também um trapézio. Toda eu nunca lembro a área do trapézio. Toda eu tenho um problema de lembrar a área do trapézio. Gente, o trapézio, ele é como se fosse um triângulo, tá? Base vezes altura dividido por 2. Só que ele é um triângulo tão bacana que ele tem duas bases, tá? Então vai ser a base menor mais a base menor vezes a altura dividido por quem, Todai? Por 2. Então não é base vezes altura dividido por 2 o triângulo? O trapézio também é. Só que ele tem duas bases. Ele tem uma base maior e ele tem uma base Bzinho menor. E a distância entre as duas bases a gente chama na física de altura. Tudo bem, pessoal? Se você calcular esta área desta figura geométrica, você tem o quê? Você tem exatamente o deslocamento do seu móvel. Lembrando que se for na parte de cima, o deslocamento é a favor da trajetória. Se a área estiver para baixo, significa que o deslocamento está no sentido contrário, tá bom? E temos finalmente o último gráfico, o gráfico da aceleração. Esse gráfico não tem no MU, pessoal. Movimento uniforme não existe gráfico de aceleração. Mas no movimento uniformemente variado, pode sim. Ele pode ter tanto com aceleração positiva como negativa, caso haja uma desaceleração. Tá? Vamos só lembrar que a aceleração não é um bicho de sete cabeças, pessoal. A aceleração é apenas a variação da velocidade no tempo. Então, turma, uma vez que você calcula esta área, você está calculando justamente a variação da velocidade, tá bom? O que pode ser bastante útil nos exercícios. Esse macetão da Eva, turma, ele é um resumo da nossa aula de gráficos, que já está passando de 10 minutos, está ficando muito longa, né, Todai? Vamos lá. Turminha, é o seguinte, olha só. Quando eu tenho um gráfico de espaço e eu quero calcular a velocidade, o que eu faço, Todai? Você vai calcular a tangente, lembra que eu falei para você? Você calcula a tangente e calcula a velocidade, tá bom? Toda aí, se eu tiver um gráfico de velocidade e quero calcular a aceleração, também pela tangente que eu acabei de fazer com vocês aqui, tá legal? E se eu tiver um gráfico de aceleração, o que eu posso calcular com ele? Gente, o gráfico da aceleração, ele é meio limitado, é raro de ele cair no vestibular, porque a única coisa que você pode fazer com ele é calcular o quê? A área. E ao calcular a área, você vai ter então a variação da velocidade, tá bom? Já o gráfico da velocidade, lembre-se que você tanto pode descer pela tangente e encontrar a aceleração, mas você também pode tirar o que, Todai? Você pode tirar a área da velocidade e encontrar o deslocamento. Tá bom? Fica a dica do macetão da Eva. Desce pela tangente e sobe pela área e você vai ganhar a questão de gráfico no vestibular. Chegou a hora dos nossos exercícios para verificar se a gente aprendeu direitinho, tá certo? Então, o primeiro exercício que eu proponho a vocês aqui é o seguinte: o gráfico a seguir, ele representa a posição de um móvel em função do tempo. É um gráfico que toda aí, ST, espaço em função do tempo, tá? Ele precisava falar que o movimento é uniformemente variado? Não. Uma vez que é uma parábola, turma, algumas coisas a gente já sabe. Primeiro, que a aceleração é positiva, porque ela é para cima, a concavidade. Segundo, Todai, só pode ser
o movimento uniformemente variado, o famoso MOVE, porque se fosse um gráfico de espaço em função do tempo no MRU, seria o quê? Seria uma reta, tá certo, pessoal? Seria uma função afim do primeiro grau. E o que ele quer? Ele quer a função horária da posição, a função horária da velocidade, a aceleração e o instante em que o móvel inverte o sentido de velocidade que eu falei ainda há pouco para vocês, tá bom? Vamos lá então, trabalhando cada item, pessoal. Tendo aqui um pequeno recorte cola, eu coloquei uma foto reduzida aqui do nosso gráfico, porque ele vai ser importantíssimo na resolução de todo o exercício. Primeira pergunta, a função horária da posição, Todai. O que ele quer com função horária da posição? Gente, é uma função que tem que ter tempo, tá? E posição. A função do espaço em função do tempo, no movimento uniformemente variado ou em uma parábola, significa uma equação do segundo grau, é o famoso sorvetão, tá bom? S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. O que eu posso já tirar de cara aqui, Todai? O espaço inicial. O espaço inicial é 10 metros e não vai mudar, tá bom, gente? Espaço inicial sempre é o mesmo aqui. Muito bem. Por que ele deu esses dois valores de tempo aqui? Senão seria impossível a gente resolver esse exercício. Turma, eu vou precisar de dois tempos para ter duas equações. Porque daí eu tendo o espaço inicial, jogando tempo igual a 1, tempo igual a 5, eu posso descobrir o valor de V0 e de aceleração. A matemática é muito simples. Ela diz que se você precisa de descobrir duas incógnitas ou duas grandezas físicas, aceleração e velocidade inicial, você vai precisar de duas equações. Por isso que ele deu os dois tempos, tá bom? Então vamos lá. Quando que ele passa pela origem dos espaços, Todai? Ou seja, quando o S final é zero? Ah, em duas situações. Quando o tempo for igual a 1 segundo e quando o tempo for igual a 5 segundos, tá bom? Muito bem, agora eu posso montar as duas equações. A primeira equação, então, quando ele passa pelo tempo igual a 1 segundo. Eu sei que vai dar zero porque ele passa pela origem dos espaços. Zero igual a S0. Quem que é o S0? Todai, é o 10. Eu falei que nunca vai mudar. V0t. Quem é o t agora? É 1. V0, 1. 1 meio de A, 1 ao quadrado. Dá para fazer mais alguma coisa aí, Todai? Não dá não. Vamos para a equação 2. A equação 2 é quando ele passa pela posição da origem novamente, só que é no intervalo de tempo 5. A gente sabe que tem duas situações em que ele passa pela origem dos espaços, tá bom? No tempo igual a 1 e tempo igual a 5. Então é 0, a posição final. Espaço inicial nunca mudou, sempre foi 10, tá bom? A velocidade inicial vezes o tempo agora é 5, V0, 5. 1 meio de A, 5 ao quadrado. Todai, o que você vai fazer para resolver esse sistema aqui? É substituição? Não, galera, eu vou fazer o método da adição, eu acho mais fácil, tá bom? Depois você vê qual método você acha melhor. Bom, para eu fazer esse método, eu vou ter que pegar uma das equações, turminha, e eu vou ter que fazer o quê, Todai? Você vai ter que multiplicar ela por um valor que cancele na segunda. Por exemplo, ó, vocês estão vendo que aqui eu tenho mais 5V0 na segunda equação? Ó, aqui, ó, estou grifando aqui, ó, mais 5V0. Como é que eu faço para o mais 5V0 cortar com o de cima? Você precisa ter o oposto, você precisa ter o menos 5 aqui, né, Todai? Isso mesmo, então vamos multiplicar ela por menos 5, tá bom? Vamos multiplicar essa equação aqui por menos 5. Então ela vai ficar assim, 5 vezes 0, 0, né? Menos 5 vezes 10, menos o quê? Menos 50, tá bom? Menos 5, olha ele aí, gente, menos 5 vezes 0, tá bom? Que a gente multiplicou. E aqui vai ficar menos 5, a tudo isso aqui dividido por quanto? Por 2, tá bom? Agora eu vou pegar essas duas equações que eu vou assinalar de verde para você aqui, ó, tá bom? A equação 2 do jeitinho que ela tá e a equação 1 modificada, pessoal, que eu já posso até cortar aqui para vocês, e vou somar as duas, tá bom? Ao somar as duas, olha o que eu vou obter então. Eu coloquei para você aqui, tá? É a 2 menos 5 vezes a 1. Foi isso que a gente fez, tá? Muito bem. Então, menos 50 com 10 dá quanto? Menos 40, tá? O menos 5V0 e o mais 5V0, tchau. Eles vão embora. Que ótimo, né? Cancela uma variável. Agora eu já tenho uma equação com uma variável só, tá vendo?
Muito bem. E aqui, Todai, o que vou ter? Você vai ter 5 vezes 5, 25. 25A sobre 2. E aqui, Todai, não tem muito o que fazer, turma. Vai ficar 5A sobre 2, tá? Muito bem. Vamos dar uma melhoradinha, então, nessa equação. Dá para dar uma melhorada dela? Dá para a gente pegar esse menos 40 e passar para o outro lado, né, turma? Ele vai virar o quê? Vai virar 40, tá bom? Passa ele para cá. Agora a gente fala para mim aqui, ó, 25A sobre 2, menos 5A sobre 2, o que dá? 20, né, Todai? 20A sobre 2. É ou não é? Tá bom? Muito bem. Olha aqui, ó. Puxa vida, deixa eu só apagar aqui que eu já tinha feito essa passagem aqui, ó. Muito bem. Não tem problema não. Fica de menos não, né? Fica pelo contrário. Ficou mais bem digitadinho para nós aqui, tá bom? Então, turminha, olha o que eu fiz aqui. 25A sobre 2, né? Com menos 5A sobre 2, vai ficar o quê? 20A sobre 2. E o menos 40 passou para o outro lado, virou 40. Então, a minha aceleração, ela dá quanto, Todai? Multiplica em cruz. 2 vezes 40 aqui, pessoal, dá quanto? Dá 80, né? Tá certo? E depois o nosso amigo, ó, quando você pega esse 2 e passa multiplicando, fica 80. Aí passa o 20 dividido, né? 80 dividido por 20 é 8 dividido por 2, que dá 4. 4 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Legal, Todai. E agora, como que eu descubro a velocidade inicial? Vamos pegar a primeira equação, que eu acho que é a mais fácil, né, turminha? Certamente a primeira equação ela é a mais fácil aí da jogada. Então, a primeira equação, a gente já pode até jogar o 10 para o outro lado, fica menos 10, tá certo? Igual, igual. Aqui vai ficar, como a aceleração agora eu sei que é 4, 4 vezes 1 ao quadrado, dá 4. 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2, Todai. Então, passo 2 também para o outro lado. Então, vamos fazer o seguinte, menos 10, né? Vamos fazer assim, ó, menos 10, menos 2, igual a 1 V0, V0. Então, gente, V0 igual a menos 10 com menos 2, ó, também já tinha digitado. Ela vai ficar menos 12 metros por segundo, tá bom? Bem tranquilo, né? Legal, Todai. E agora que eu tenho a velocidade inicial e eu tenho a aceleração, eu escrevo então o sorvetão, né? O sorvetão ele vai ficar S igual a S0, quanto que é? 10, mais V0 vezes T. Só que o V0 é negativo, então vai ficar menos 12T, tá certo? Muito bem. Metade da aceleração. A aceleração é 4. Então, metade de 4 dá 2, Todai. Isso mesmo. Então, vai ficar mais 2t ao quadrado. Tá bom? Conforme está aqui, bonitinho, então, o nosso item A. Vamos para o item B? Vamos, Todai. Vamos para o item B. Aí nós precisamos apagar um pouquinho, depois você volta no vídeo, não tem problema, porque eu usei esse espaço aqui, ó, tá? Para a gente ganhar um pouquinho de tela aqui, tá bom? Ó, vou apagar isso aqui. Muito bem. Até apagar esse menos 5, que não precisa mais dele aqui, porque eu já tenho ele aqui também, tá bom? Então vamos lá. Função horária da velocidade, turma. Veja, no item B, ele quer a função horária da velocidade. Não é mais agora o sorvetão, agora é o que, Todai? O vovô ateu, também chamado de vovô atrevido por alguns, né? Muito bem. Então vamos lá, turma. É o V de t igual a. Quem que é a velocidade inicial, Todai? É menos 12, a gente já calculou, ficou fácil, né? E a aceleração não é 4? É, mais 4t. Então o item B, ele foi bem tranquilo, não teve muita novidade não, né, pessoal? Então a nossa função do vovô atrevido, a função horária da velocidade, ela fica essa daqui, ó, tá bom? Ó, menos 12 mais 4t. O que ele quer no item C, Todai? Ele quer aceleração, turma. Ele está meio atrasadinho, né, o examinador. Por quê? Porque a gente já calculou a aceleração faz tempo, né, Todai? A gente já tinha calculado a aceleração, ela é de 4 metros por segundo ao quadrado. Ela está aqui, tá bom, gente? Lá, quando a gente fez o sistema, a gente calculou a aceleração e a velocidade inicial. E no item D? O item D, ele quer saber o instante em que ele inverte o sentido da velocidade. Vamos ver se você estava atento na parte teórica da aula, pessoal. Olha aí, turma, onde ele inverte? É aqui, no vértice da parábola, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Toda uma informação importante. Quando ele inverte o sentido, significa que a velocidade nesse ponto é zero, né? Isso mesmo, galera. Então, você vai pegar o vovô atrevido e vai igualar a zero, tá bom? Põe zero igual a V0 mais AT, tá? Então, é zero igual a menos 12 mais 4t. Passando 12 para o outro lado, né, pessoal?
vai ficar o quê? 12 igual a 4t, passo 4 dividindo, então o t igual a 3 segundos, tá bom? Isso aí, pessoal, espero que você tenha entendido um exercício bem bacana aí. Vamos fazer mais um e a gente fecha essa aula de hoje, tá bom? E o segundo exercício, eu trago então para vocês aqui outros itens que a gente não cobrou no primeiro, para que vocês tenham aí a oportunidade de ver o que é mais cobrado nos exames de vestibular. Eu levantei entre esses dois exercícios, o 1 e o 2, os itens que são mais pedidos. Dado o gráfico VT, como eu já tinha falado na teoria, é o predileto dos examinadores, porque você tem muita coisa que você pode pedir com o gráfico VT. Determine o gráfico AT, ou seja, a partir do gráfico VT, Todai, como que eu desenho o gráfico AT? Por mesmo intervalo, tá? Ele mantém um intervalo entre 0 e 5. Depois ele quer a aceleração média entre 0 e 5 e ele quer a velocidade, que foi o que a gente bateu na teoria, pessoal. Lembra que eu falei que no gráfico de velocidade, ou ele pede a aceleração ou ele pede a velocidade média? Eu fiz um exercício com 3 itens, tá bom? Vamos lá então, bora resolver para a gente finalizar essa aula, turma. Vez coloco sempre uma foto reduzida do enunciado para poder nos auxiliar nas respostas. Primeira pergunta, ele quer um gráfico, ele quer o gráfico da aceleração em função do tempo. Todai, eu vou ter que dividir esse exercício, esse item em dois, tá? Por quê, turma? Porque entre 0 e 3, eu tenho uma função aqui crescente, eu tenho uma aceleração aqui, gente, positiva, tá? E depois eu vou ter aqui, entre 3 e 5, uma desaceleração. Então você vai ter que calcular primeiro a aceleração, depois a desaceleração. Como que a gente faz isso, Todai? Bom, para o intervalo de 0 a 3, turminha, a fórmula é sempre a mesma, né? Aceleração é a tangente, né, pessoal? Lembra? Quando você tem o gráfico da velocidade e você quer a aceleração, você vai fazer sempre o quê? O de pé dividido pelo deitado, tá bom? Então é a aceleração, galera, né? Aceleração sempre a tangente. Bom, ΔV dividido pelo quê? Pelo ΔT, tá bom? Muito bem. O que você tem que tomar cuidado é que ele não partiu do zero, viu, gente? Ele partiu aqui, ó, do 10, tá? Então, eu recomendo que você tome bastante cuidado com isso. Bom, o que é ΔV? ΔV é a velocidade final. Qual vai ser a velocidade final dele? A velocidade final dele, turma, entre 0 e 3 é quando ele atinge o pico, 25, não é? Tá bom? E a velocidade inicial é da onde ele veio do 10. Então, tudo bem aqui, turma? 25, ó, vou fazer pequenininho, 25 menos o 10. E o tempo? Lembra que eu estou pegando no intervalo de 0 a 3, galera? Então, é 3 menos 0. 25 menos 10 dá 15, dividido por 3, pronto, gente. A gente já sabe que nesse primeiro trecho aqui, a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Toda aí a mesma lógica para o segundo? Mesma lógica para o segundo, tá bom, gente? Tá? Tem um triângulozinho aqui, é essa tangente que eu vou precisar desse ângulo θ aqui. É o de pé dividido pelo deitado, tá bom? Ou seja, Todai, entre 3 e 5, eu vou ter novamente ΔV, ΔT, só que agora eu tenho o quê? Galera, como o triângulo está invertido, o espaço final dele agora é zero. Perdão, desculpa, a velocidade final dele agora é zero. Por quê? Porque você vê que quando ele encerra o período aqui de 5 segundos, ele cruza novamente aqui com o eixo tempo. Isso significa que ele tem a sua velocidade aqui nesse ponto, turminha, zerada, tá? Ele zerou a velocidade. Então a velocidade final no ponto 5 é zero. Mas ele veio do pico, né? Ele veio da mais alta, que era 25. Então, 0 menos 25. E o intervalo de tempo é aquele que a gente comentou no comecinho, né? É 5 menos 3, tá? Isso vai dar menos 12,5. Toda a era esperado da negativa é claro, é uma desaceleração, é uma diminuição da velocidade. Agora, turma, o gráfico ele vai ser muito tranquilo. Por quê? Porque o gráfico ele vai ser uma função constante, tá bom? Ora eu vou ter ele aqui 5 metros por segundo ao quadrado, entre 0 e 3. E ora eu vou ter ele aqui em cima, pessoal, ó, entre 3 e 5, com a velocidade, com a aceleração negativa, menos 12, o quê? Menos 12,5, né? Metros por segundo ao quadrado. Então, é muito simples, né? Eu acho que você não vai errar. Basta você colocar, então, a retinha vermelha aqui, ó, né? Representando a aceleração positiva. E a retinha aqui, ó, verde, por exemplo. Opa, ficou meio feio aqui, né? Ficou horrível. Vamos apagar aqui, peraí. Aqui a verde, né? Ó,
Muito bem. Ela representando o quê? A desaceleração, a negativa, tá bom? Muito bem. Item B, Todai, vamos lá. Turma, item B, a aceleração média entre 0 e 5. Como que a gente vai calcular a aceleração média entre 0 e 5? De novo, galera, a aceleração média é ΔV, ΔT. Você vai pegar a variação da velocidade com o passar do tempo, tá? Só que agora você vai fazer a média geral. Então, você só vai pegar a final e a inicial. Então, vamos lá. Lembra que no final eu zerei? Sim, o final era 0. E a inicial, agora, como ele quer entre 0 e 5, o intervalo é maior do que aqueles intervalos que nós pegamos parciais. É todo o intervalo. Então, é a velocidade final 0 menos a velocidade inicial 10, de onde ele partiu. E o intervalo de tempo é o que ele deu, 5 menos 0, tá? Então, nós achamos aí, pessoal, que em média, né, durante todo o percurso, a desaceleração foi de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Não foi positiva. Ele mais desacelerou do que acelerou. Tá certo? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, turma, é que a desaceleração ela é muito mais intensa do que a aceleração. Né? Enquanto a aceleração era apenas 5 metros por segundo ao quadrado, conforme a gente pode ver no gráfico, a desaceleração no segundo trecho era de menos 12, né, turma? Era bem maior, mais do que o dobro, tá? Então era esperado que na média desse um valor negativo. Todai, eu posso agir com bom senso? Não, você não pode, você deve, né? Para corrigir justamente qualquer eventual erro que você tenha feito no cálculo. E o último item para a gente encerrar nossa aula de hoje, pessoal, é muito simples. É uma propriedade que eu falei para vocês que a gente usa bastante, que é a propriedade da área, tá, pessoal? Eu não podia ficar sem ela, tá? Então, deixa eu apagar aqui, né? Porque senão vai tumultuar muito o desenho. E o que ele quer, Todai? Gente, ele quer a velocidade média, tá? Ele quer a velocidade média entre 0 e 5. Galera, a velocidade média, ela é o deslocamento no tempo. Só que eu tenho dois deslocamentos, né? Eu acredito que vocês estejam percebendo aí que nós temos aí, turminha, o deslocamento é, entre 0 e 3 aqui, ó. Tá vendo que eu estou pondo em amarelo, que dá exatamente que figura, pessoal? Essa figura aqui, ela é um trapézio, né? E depois nós temos aqui o de azul claro, um triângulo, turma, ó, tá? Então nós temos aí o trapézio e um triângulo, é a amarela e a azul. Queria chamar sua atenção para isso então, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos fazer a área, pessoal, do primeiro trecho, depois a área do segundo trecho, tá? Então vamos lá. Então, o que é a área de um trapézio? Eu já tinha falado para vocês, né? Na aula teórica, você tem que tomar um pouquinho de cuidado para não errar isso aqui, né, pessoal? Então, é a base maior, não é isso? Mais a base menor, vezes a altura, que é a distância entre as bases, dividido por 2, tá? Que a gente pode simplesmente multiplicar por meio esse dividir por 2, né? Então, a base maior a gente vê que é 25, a base menor a gente está vendo que é 10, tá certo? Tudo bem? Dividido por 2 aqui. Então, acho que foi bem tranquilo, né? Então, base maior mais base menor, né, pessoal? Vezes a altura. O que é a altura toda aí? É a distância entre as duas bases, que é 3, tá? Então, tudo esse daqui que eu vou grifar de amarelo aqui, ó, eu vou separar pelo amarelo, pessoal, faz parte da área do trapézio, tá bom? Muito bem. E agora o que eu vou grifar em azul claro aqui, turma, é a área do triângulo. A área do triângulo você sabe que é metade da base vezes a altura, né? Base vezes a altura dividido por 2. Ficou fácil, porque a base aqui é 2, a altura aqui é 25, tá certo? Então, bem tranquilo, né, pessoal? Cuidado que quem era a base no trapézio, maior, agora virou a altura aqui, né? Tá bom? Então, 2 vezes 25, 50. 50, então, dividido por 2, que vai dar 25, né? E o que não muda é o intervalo de tempo, que ele quer entre 0 e 5, tá? Resolvendo essa matemática, então, pessoal, vamos lá. 25 mais 10 dá quanto, Todai? 35, né, galera? 35, então, vezes 3, tá certo? Tranquilo, né? Que mais que nós vamos ter aqui, ó? E duas vezes o quê? O 25, né? E duas vezes o 25. Todos eles o quê? Dividido por 2, tá? Todos eles dividido por 2. Muito bem. O que nós temos então? Nós podemos fazer o seguinte, turma. Nós vamos dividir aqui. Quando você tem os dois multiplicados por meio, tá? Ou seja, os dois estão divididos por 2, você pode inverter e multiplicar. Então, a gente pode colocar esse 2 aqui embaixo, 2 vezes 5. Ou seja, é como se eu pegasse esse meio aqui, ó, e esse meio aqui e colocasse ele para baixo, o 2. Posso fazer isso matematicamente? Posso.
tá? Então 2 vezes 5 vai dar 10. Então deu 155 dividido por 10, o que nos vai dar 15,5. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para você aqui, a matemática aqui é muito particular, sua. Se você quer fazer aqui o 35 vezes 3 dividido por 2 mais, né, o 50 dividido por 2, que dá 25, depois dividir tudo por 5, também dá na mesma, pessoal. A matemática vai dar igualzinha, tá? Que foi só uma sugestão que eu dei de resolução, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Então, esse exercício foi bacana porque ele ensina a montar um gráfico a partir de uma outra função, né? E ele também é bacana porque ele te dá a propriedade da tangente, que é para calcular a aceleração, e a propriedade da velocidade média, que é o deslocamento que a gente tira pela área, tá bom? Então essas duas propriedades são muito importantes aí. Espero que você tenha gostado da aula aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa lá no seu comentário.